Tá? Pessoal, a partir de agora tá gravando, tá? Vocês estão me vendo tranquilamente aí? Eu tô vendo só a metadinha do meu corpo, porque o celular tá do lado aqui. Só a metade. Só a metade? Tem Vocês vão metade. ficar só a metade mesmo, então, tá? Porque eu não quero ficar segurando o celular, porque senão ele esquenta demais, tá? Ele tá ali no cantinho, tem o meu cantinho para colocar ele ali, até eu arrumar um suporte para colocar nele. Tá? Ele vai ficar ali no cantinho, vocês vão me vendo só parte de mim. Pessoal, metade para pensar que eu sou magra, tá? Vocês têm muito tempo que não me vê pessoalmente, então, assim, eu tô mais gorda ainda, então vocês vão ver só a metade, que é para vocês não assustarem. Tá, pessoal? Como a gente já havia começado a falar na aula anterior, né? Eu disse para vocês que a gente falaria sobre o impressionismo, tá? Eu fiz os slides sobre o impressionismo, toda a avaliação está baseada nesses slides, tá? Quando terminar a aula, eu vou colocar ele em PDF, vou postar no grupo do WhatsApp, já vou postar no GR8, mas a avaliação só libera ela para vocês amanhã de manhã, tá? Porque eu ainda não terminei de elaborar ela. Mas amanhã, lá pelas 8 horas, ela já está liberada para vocês começarem a fazer, certo? Então, E toda a matéria da senhora? É, meu anjo? É de toda a matéria que vai estar liberada, só da senhora. Qual que é a matéria? Não, é toda a matéria que vai estar liberada da prova ou é só da senhora? Não, meu anjo, eu sei só das minhas, né? Dos outros eu não sei, não. Eu penso que sim, não sei. Você já teve aula de as aulas de intervenção todas? Não, de matemática aplicada não tem. Aí ela só passou o trabalho. Ah, tá. Não. Passou trabalho para vocês? Sim. Ah, Professora. Eu não sabia que... Mariane. A senhora vai soltar a avaliação amanhã cedo e vai ficar até que horas? Eu solto ela amanhã é quinta, ela fica até a sexta-feira pela manhã, para vocês fazerem, tá? Mas depois que ela estiver, quando vocês entrarem para fazer, vocês só têm 2 horas para fazer, tá? Então, não pode entrar e ficar esperando... A senhora manda mensagem lá no grupo? O quê, meu anjo? Tá liberada? Não, sim, mando sim. A hora que ela estiver organizada, eu mando. Tá? A hora que ela estiver organizadinha lá e estiver liberada, eu aviso para vocês, tá? Eu posto lá no grupo, ok? Tá, pessoal, então vamos começar? Eu vou compartilhar a tela com vocês agora para a gente começar a falar sobre o impressionismo. Eu penso que o impressionismo não vai ser nenhuma dificuldade para vocês, né? Porque a gente já falou sobre o impressionismo, vocês já estudaram sobre ele, então acho que vai ser bem tranquilo, né? Não vai dar nenhum problema para a gente falar sobre ele. Mas vocês precisam falar de qualquer forma. Pessoal, eu não sei porque o meu Teams, quando eu compartilho tela, ele me exclui, né? Vocês vão ficar só me ouvindo. Porque eu não sei, o meu Teams, ele é todo danado. Aquele dia, que eu não contei para vocês o que aconteceu, né? Eu vou ter que voltar aqui para contar. Aquele dia, alguém me denunciou e o Teams me retirou da sala, né? E aí, para eu conseguir entrar no Teams de novo, eu tive que criar outra senha para poder entrar no Teams. Não sei quem foi, como que foi, sei que alguém me denunciou e aí me tiraram da sala e eu não consegui entrar na sala mais, de jeito nenhum. Então, por isso que eu não consegui ministrar aula para vocês aquele dia. Não foi falta minha, não, tá? Foi porque o Teams, alguém fez a graça de me denunciar. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Para a gente não só eu ficar falando toda a vida, alguém de vocês, por gentileza, vai lendo, pode ser? E eu vou explicando? Pode ser assim? Pode ser? Marcos Filho, pode ser você que começa, por gentileza? Ok. Então, vamos lá? Uhum.
O impressionismo foi um movimento que revolucionou a pintura e deu início às grandes tendências da arte no século XX. Os impressionistas buscavam observar os diversos efeitos da luz solar sobre os objetos ao longo do dia, para registrar na tela as variações provocadas nas cores da natureza. Eles não chegaram a formar uma escola ou sistema, apenas compartilharam algumas técnicas e procedimentos. Tá. Aquele dia a gente já tinha começado a falar, mas como estava cortando, né, demais o tempo todo eu começava a falar, vocês ouviam parte, não ouviam o restante. Então, hoje a gente começa do começo de novo, né? Como a gente já estudou e alguma coisa vocês devem lembrar, os impressionistas, eles vão fazer eles são como que eu vou dizer? Os pioneiros numa nova forma de ver, de reproduzir as artes, tá? Então, ele surge esse movimento, esse grupo de impressionistas, porque eles não vão formar nenhum movimento, nenhuma escola, mas é só um grupo que vai ser chamado de impressionistas. E a partir do final do século XIX, começo do século XX, eles vão mudar tudo que se entendia de arte até então. Como eu já havia falado para vocês, até o final do século XIX, começo do século XX, as artes ainda eram representações da arte criada pelos os renascentistas, lá no século XVI, tá? Então, desde o século XVI, tudo que se entendia de arte era o que era, até o século XIX, tudo que se entendia era o que tinha sido passado a partir do século XVI. Então, pintava-se com as mesmas características, esculpia com as mesmas características. Então, tudo ainda estava da mesma forma. E uma das características principais era que as produções artísticas, elas eram uma cópia fiel da realidade, tá? Não tinha essa questão de jogo de luzes, não tinha essa questão de pintar fora das academias ou fora dos ateliês. Tudo era pintado dentro dos ateliês, sem estar vendo o que a luz podia fazer no ambiente para fazer a pintura de forma diferente, né? Pintava-se do que se lembrava, né? Então, a partir dos impressionistas, né, que eles vão sair de dentro desses ateliês, né, eles vão começar a pintar fora do ateliê, percebendo a mudança que a luz solar fazia nas coisas, nos objetos, né? Quando eles deixam de pintar dentro dos ateliês e começam a pintar fora dos ateliês, no ar livre, eles vão perceber que a luz solar, ela vai fazer muita diferença sobre o que ele está vendo, né? E por isso eles vão ser chamados de impressionistas. Por isso eles vão fazer essa transformação, essa variação no que se entende de pintura até então, né? Pessoal, sobre o que é o impressionismo e o que aconteceu, até agora tudo ok? Sim. Sim? Okay. Tá, então vamos continuar. Deixa só só um minutinho, me dá um minutinho só que eu vou só colocar o celular para carregar aqui, que ele está descarregando. Vou só trocar uma tomada aqui e já estou voltando. Pessoal, voltei. Eu pus meu celular para carregar na tomada que estava carregando no notebook, não está dando certo. Troquei de tomada para ver se dá certo. Tá, pessoal, então vamos continuar, né? Porque essa Sapucaí é longa e o tempo urge. O tempo ruge.
Tá, vamos lá então. Sobre os grandes pintores. Quem lê pra gente, por favor? Pessoal, não quero pedir, mas se for preciso eu peço, tá? Porque como vocês sabem, a participação de vocês vale nota. Quando for começar a ler, fala o nome para eu anotar, tá? Quem leu para mim agora foi o Marcelo, né, Marcelo? Ah, o Marcos. Que leu o anterior? Sim? É esse que está na tela, professora? Isso, por favor. Os grandes pintores impressionistas. O primeiro contato do público com os impressionistas foi em uma exposição coletiva realizada em Paris em 1874. O público e os críticos, porém, reagiram mal ao movimento, pois ainda se mantinham fiéis à pintura tradicional. Só na década seguinte, os impressionistas começaram a ser compreendidos. Compreendidos. Como eu disse para vocês, as primeiras pinturas impressionistas, elas vão surgir no século XIX, né? Mas, como estava fazendo uma revolução, né, se contrapunha a tudo que eles estavam vendo desde o século XVI, tanto os críticos quanto o público não vai gostar das obras impressionistas, né? Eles vão criticar bastante essas obras, e os impressionistas vão ficar meio que esquecidos. Só na década seguinte, né, na década de 1894, né, lá já mais para o final do século XIX, eles vão começar a ser mais compreendidos. E, como que se diz? A população europeia, porque o impressionismo surge na Europa, né, na França, que é o berço das artes, e vocês sabem disso, só a partir do ano de 1884 que eles vão começar a entender o que os impressionistas tentavam passar com as pinturas deles. Tá? Então, no primeiro momento, eles não são aceitos, só 10 anos depois que eles vão começar a ser entendidos, compreendidos, que eles vão começar a entender o que eles estão tentando repassar com as suas obras. Tá, pessoal. Lê para mim, por gentileza, outra pessoa. Quem que leu agora, por último? Eu, Amanda. Amanda. Ok, Amanda. Tá, Eduarda, lê para mim, por gentileza. Ontem, mas foi terça-feira. Essa pintura é o professor? A Eduarda Carvalho? Sim, sou eu. Por favor, minha flor. Essa pintura foi responsável pelo nome do grupo, Degas, Renoir, Monet e outros. Recebeu impressionistas, cunhado por um crítico como reparo depreciativo sobre a natureza não acabada das obras. Aqui, as borbulhas e as faixas de cor de Monet, indicando as ondas e barcos ao amanhecer, constituíam a pintura acabada. O nome pegou. Tá. Então, essa obra, ela é do Claude Monet, né? E foi justamente quando essa obra foi exposta, lá em 1872, que os impressionistas receberam esse nome. Por quê? Porque o crítico, ele achou essa obra dele inacabada, né? Porque ele foi dando pinceladas e nada tem forma definida. Se a gente observar a obra, não tem nada que tem forma bem definida, a não ser o sol lá, que é mais redondinho. O restante é só passar a impressão, né? Pinceladas que levam a gente a pensar que são barcos, pinceladas que levam a gente a pensar que é borbulhas de água, né? Então, o crítico vai falar que essa obra tentava passar a impressão de alguma coisa, mas ela era uma obra inacabada. Por isso que os impressionistas, o Edgar Degas, o Renoir, o Claude Monet e outros, né, pintores impressionistas vão receber esse nome, esse grupo de pintores vão receber o nome de impressionistas, tá?
desse crítico. É uma forma dele criticar, ele criticou, ele deu esse nome depreciando a obra de arte do Claude Monet, né? Porque ele achou essa obra muito estranha, porque ela não tinha contornos definidos, ela não tinha nada de fato, nada da realidade, né? Ela se contrapunha a tudo que até então eles sabiam, que eles entendiam de arte, que era tudo com os contornos bem definidinhos, as pinceladas eram todas bem feitinhas, bem com pinceladas simples, né? Então, quando eles fazem essa exposição e mostra essa obra, assim como os outros críticos e o próprio público, um dos críticos vai dar o nome de impressionistas para ele, exatamente porque ele achou essa obra muito estranha e inacabada. Tá, pessoal, vamos lá então. Alguém lê para nós agora? Vamos ouvir um rapaz agora, Guilherme. Por favor. Oi, professor, o pai é eu? Guilherme, do 8º C. Ah, beleza. O francês Claude Monet, 1840-1926, apreciava a pintura ao ar livre, que lhe permitia reproduzir os efeitos da luz solar diretamente da natureza. O maior exemplo desse interesse está na cena que teve como tema a fachada da Catedral de Rouen. Ele a pintou em vários momentos do dia, registrando as diferentes impressões que lhe causava. Seus temas eram paisagens marinhas, séries sobre campos e papoulas, rochedos, montes de feno, a Catedral de Rouen, fase final da obra, no fares aquáticos quase abstratos. Tá. O Claude Monet, né, como eu já falei para vocês, esses pintores do impressionismo, eles saíram de dentro dos ateliês. E o Claude Monet foi um dos que mais se destacou nessa questão de sair de dentro dos ateliês para pintar, para ver o efeito da luz solar sobre a natureza, sobre o que ele estava pintando, tá? E um dos grandes exemplos de obra dele, e a diferença que a luz solar faz sobre os objetos pintados é a fachada da Catedral de Rouen, tá? O que ele fez? Ele pintou a fachada da catedral durante várias horas do dia, tá? Com várias exposições solares. Pintou de manhã, pintou ao meio-dia, pintou mais tarde, pintou à noite. Ele pintou ela durante várias horas do dia para mostrar que a diferença que dava a luz solar nos objetos pintados, tá? O principal exemplo dessa mudança, né, nas ideias e essa questão de a luz solar fazer a mudança de cores, né, nos objetos pintados, a gente pode ver nas obras do Monet, né, principalmente quando ele se dá esse trabalho. Ele vai para frente da Catedral de Rouen e lá ele pinta ela de manhã, pinta ela horas mais tarde, vai pintando ela durante várias horas do dia, para que todos percebessem a diferença que a luz solar faz sobre as obras, sobre os objetos que estão sendo pintados. E os principais temas, né, que o Monet gostava de pintar, né, ele gostava de pintar muito coisas da natureza, como a gente viu aqui, né, ele é mais ligado a coisas de natureza. Depois, quando a gente chegar lá no Edgar Degas, a gente vai perceber que já o Edgar Degas, ele quase não sai de dentro dos ateliês, e ele adora pintar bailarinas, né? Mas o Claude Monet, ele gosta de pintar paisagens marinhas, série com campos de papoulas, rochedos, montes de feno, a Catedral de Rouen, que a gente está falando sobre ela. E na fase final das obras impressionistas dele, ele vai pintar nénuferes aquáticos, ou seja, quase abstratos. É uma planta aquática e ela fica... Hã? Professora, não sei se é dessa matéria, mas eu sei que tem um artista que gostava muito de pintar girassóis. Girassóis. É da de arte, sim. Eu não sei se ela é impressionista, tá? Mas a gente falou sobre ela já. Eu não me recordo o nome, mas eu sei que eles têm sim. Depois nós vamos pesquisar para descobrir qual que é. Hã?
É o meu artista favorito, mas agora eu ia falar o nome dele e eu esqueci o nome. Quem está falando? A Mayra. Mayra. Mayra, eu senti sua falta esses dias todos na aula, porque você sumiu, né, Mayra? A Raul sumida. Tá. Chama memória ótima que eu esqueço. Isso tudo é questão, é por causa de mania, que a gente fica assim sumida das aulas? Mayra? É de Van Gogh. A senhora está escutando ela? Não, tô não. Tá na casa da... Tá, pessoal, vamos continuar, depois a gente, né? Tá, aí nós temos um nome. É o Van Gogh, exatamente. A hora que você tá... Que eu tô pensando, lembrei. É uma das obras do Claude Monet, tá? As representações dele, o que ele gostava de pintar, tá? Algumas das obras deles eu coloquei só para vocês lembrar um pouquinho do Claude Monet, certo? Tá, vamos lá agora. O Renoir, o Pierre Auguste Renoir. Isaac, lê para mim, por gentileza, pode ser? Pode. Por favor, então. Dos impressionistas francês Pierre Auguste Renoir, 1841 e 1919. Foi quem ganhou maior popularidade. Você entendeu, né? Chegou até reconhecimento. Chegou até reconhecimento da crítica. Ainda em seus quadros impressionista, otimista, alegra o índice, movimentações da vida e eu preciso falar essa palavra, não. Impressionista. Da última década do século X. Sim, século XIX, tá? Falar mais? Por favor, termina de ler. Em 1869, Renoir envolveu-se em uma curiosa coincidência. Ele pintara a mesma cena em grupo dividido-se ao próximo ao rio. A foto, além da fama e as telas, mostrou impérios dela. Empenho de ambos. Artistas que exploram a superfície. Agora não dá para ler porque tá em preto lá. As superfícies que refletem a luz. Superfície que refletem a luz. Tá, pessoal. O Pierre Auguste Renoir é um dos grandes, se não um dos grandes representantes do impressionismo, tá? E o Pierre Auguste Renoir, ele vai ser tão importante que ele vai conseguir, como eu vou dizer, receber o reconhecimento da crítica ainda em vida. Porque a gente sabe, vocês sabem disso, os mais curiosos devem saber que a maioria dos artistas, eles só recebem reconhecimento após a morte, né? E o Pierre Auguste Renoir vai acontecer com ele exatamente o contrário. Ainda em vida, ele vai receber o conhecimento das suas obras, tá? As obras dele vão fazer sucesso antes mesmo dele morrer, tá? Entre os principais quadros do Pierre Auguste Renoir, os quadros do Pierre Auguste Renoir, eles expressam otimismo, alegria, e a intensa movimentação da vida parisiense, como a gente vai ver os quadros agora em pouco. A questão desses impressionistas foi tão, como que eu vou dizer, eles estavam tão conectados, né, tão juntos nesses pensamentos, que ele e o Monet vão pintar um quadro,
os dois do mesmo jeito, tá? Ou seja, inclusive, eu acho que eu coloquei a imagem ali na próxima página para vocês verem. Tanto quando você for procurar sobre esse quadro, você vai encontrar ele sendo do Monet, assim como você vai encontrar ele sendo do Renoir também, tá? Tanto um quanto o outro pintou o mesmo quadro. E por que esse quadro foi tão assim? Por que todos os dois pintou a mesma tela? Porque todos os dois queriam explorar a superfície da água, eles queriam mostrar como que era o efeito solar sobre a água e sobre aquele grupo de pessoas, a sombra das árvores, a sombra das sombrinhas das mulheres, a sombra das pessoas, a sombra dos animais. Então, todos eles dois tinham a mesma intenção, por isso eles pintaram o mesmo quadro, tá? Vamos continuar? Passar para frente para alguém ler para a gente. Alana. Filha, por favor, olha aqui para mim, porque o celular não está carregando. Meninos, olha a imagem aí, ó. Ai, gente, voltei o trem. Tá? Essa imagem aqui, ó, o almoço dos barqueiros, na nossa atividade anterior, na avaliação anterior, tinha essa imagem, vocês lembram? Na apostila que eu mandei para vocês, eu coloquei essa imagem. Não está carregando, você consegue, por favor. E aqui, ó, o quadro que eles pintaram, eles, tanto o Renoir quanto... Minha filha? Tanto o Renoir quanto o Monet vai pintar, tá? E esse aqui é um outro quadro dele, ele pintou as moças tocando piano, né? Então, as obras dele eram bem claras, bem alegres, bem otimistas, tá? Tá, agora vamos para o Edgar Degas, tá? Alguém leu Edgar Degas para mim, por gentileza? Marcelo Raul, pode ser você? Para ler para mim, por favor? Pode ser, professor, mas só que eu estou rouco, porque eu estou gripado. Não, pode, vai tentando. Se não der, eu peço para outra pessoa ler, tá bom? Aham. Degas à luz dos ambientes fechados. O francês Edouard Degas, em 1834 a 1917, participou do impressionismo, mas desenvolveu um estilo diferente. Além da cor, a grande paixão dos impressionistas, ele valorizava o desenho, pintou poucas imagens e cenas ao ar livre. Em seus quadrinhos predominam os ambientes interiores, onde a luz é artificial. Seu grande interesse era fragar um momento da vida das pessoas, aprender um instante do movimento de um corpo ou da expressão de um rosto. A tentativa de fragar instantes revelam a influência de fotografia sobre Degas e inegável a semelhança de alguns de seus quadros com fotos instantâneas ou as pessoas são pintadas como se estivessem sido registradas em um momento de ação que realizam despreocupadas com a presença do artista. Tá, pessoal. Como eu já havia comentado com vocês quando a gente estava falando lá sobre o Claude Monet, o Edgar Degas, ele vai, embora ele participe desse movimento impressionista, ele vai desenvolver um estilo diferente, tá? Além da cor,
a grande paixão, ele valorizava o desenho, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pintar poucas paisagens e cenas ao ar livre, ele quase não pinta, né? Quando a gente vai ver as obras dele, tem muito poucas obras de paisagens ou cenas ao ar livre. Nos quadros do Edgar Degas, quase todos os quadros deles, depois, se vocês tiverem tempo, vão e procura. Quase todos os quadros dele é pintura de bailarinas, quase todos. Tem esse detalhe, ele gostava de pintar ambientes interiores, mas quase todos os quadros dele são pinturas de bailarinas. Ele pinta bailarinas de todas as formas possíveis. E é o interessante que ele pinta como se as pessoas estivessem fazendo, as bailarinas estivessem dançando, estivessem calçando sapatilha, estivessem conversando lá no ambiente onde elas vão dançar, como se nada tivesse, ele não estivesse por lá, tá? Tipo assim, ele está lá, elas estão vendo ele, mas ele está pintando como se elas não estivessem, como se ele não estivesse lá, como se elas estivessem na vida rotineira delas, tá? Agora eu vou mostrar as imagens para vocês, vocês vão ver. Ele tem essa característica, ele não se preocupa com essa luz exterior, tá? Ele não se importa em pintar sob a luz do sol, ele prefere pintar sob a luz artificial, tá? Ele gosta de pintar os ambientes interiores, tá? Dentro da academia, onde dança, ou lá no ateliê dele, com as memórias que ele tem. Mas ele faz parte desse movimento impressionista também, embora ele não goste de trabalhar com a luz solar e com as pinturas da natureza, ele prefere a luz artificial, tá? Deixa eu botar. Ô, gente, passou demais. Tá. A tentativa de fragar instantes revela a influência da fotografia sobre Degas. A tentativa dele pintar, eu vou passar aqui para baixo para vocês verem as obras dele. Troquei a ordem aqui. As obras dele. Então, olha aí. Nessa tentativa, né, de pintar o interior, ele acaba representando muito a vida cotidiana, né? Como ele está lá sempre, ou ele está pintando uma família, como é o caso aí do retrato da família Belelli, né? Isso revela que ele preferia pintar retratos, tá? Embora ele faça parte desse movimento impressionista, a predileção dele é por retratos. A influência que ele tem é para a pintura de retratos, tá? Por o Van isso Gogh ele pintava muitos autorretratos. Muito autorretrato, ele pintura. Quando eu fui olhar as imagens dele para colocar aqui, eu quase não encontrei esse retrato da família aqui. Quase todas as imagens que a gente vê de bailarina, né? Ele era apaixonado por bailarinas. É bailarina calçando sapatilha, é bailarina dançando, é todo tipo de bailarina. E, além das bailarinas, os retratos. Ele tinha essa questão de gostar de pintar retrato, autorretrato, ele tinha essas questões, tá? Vamos continuar, gente, que o tempo está passando. Deixa eu ver aqui, eu tenho que voltar aqui. Tá, pessoal. Essa parte aqui, a gente viu essa parte numa atividade que veio da Seduce para a gente fazer, né? O pontilhismo, inclusive, foi uma das nossas atividades que vocês fizessem um desenho com pontos, né? Fazendo uma obra de arte com pontos, com o pontilhismo, certo? Então, vamos lá. Quem lê para mim agora? Quem não leu ainda? Silvon Novaes, há quanto tempo eu não ouço nem falo com o senhor? Então, quero ouvir você agora. Vamos lá? A evolução do impressionismo. Em 1896, ocorreu na França a última exposição coletiva dos impressionistas. Uma nova tendência artística teria lugar com dois de seus participantes, Georges e Paul Seurat e Paul Sinat, que aprofundaram as pesquisas impressionistas quanto à percepção ótica. Isto é o modo como
os objetos são vistos. Pode continuar. George Será. Em 1859 a 1891, em especiais, reduziu as pinceladas a um sistema de pontos uniformes que, no conjunto, permitem perceber uma cena. Essa técnica foi chamada de pontilhismo. As figuras são representadas com fragmentos ou pontos, cabendo ao observador percebê-las como um todo plenamente organizado. Foi outro grande pintor que dominou a técnica. Ele gostava de observar o movimento da água no mar e nos rios, e procurou registrá-los em muitas de suas obras. Ok. Tá, pessoal. Como a gente, né, já havia vindo falando, a última exposição coletiva dos impressionistas, ela vai acontecer em 1886, e quando acontece essa exposição, vai ter lugar 2 novos participantes, né, o George Seurat e o Paul Snap. O que a diferença deles, dos outros, né, impressionistas? Porque eles vão preferir pintar, né, a percepção do que eles veem através de pontos, né? Eles vão pintar o que eles percebem, né, com a percepção ótica, de modo que eles vão pintar como eles veem os objetos, não como os objetos são de verdade, né? Eles vão pintar representando com pontinhos como eles veem os objetos, certo? O George Seurat, né, ou Seurat, como vocês preferirem, ele vai reduzir as pinceladas a um sistema de pontos uniformes, né, um conjunto de pontos, de pontinhos, e vai fazendo a obra dele com pontinhos, como vocês fizeram, né? Alguns fizeram assim nas coxas mesmo, e mandaram, mas se vocês tivessem tido a oportunidade da gente ter essa aula antes, para falar e vocês verem as obras deles, com certeza vocês teriam feito uns desenhos com pontilhismo mais caprichados. Teve uns que ficaram perfeitos, mas teve outros que fez assim, vou fazer essa tarefa para aquela professora chata e mandar logo para ela parar de mexer. Ou assim, daquele jeito, né? Mas eu dei nota assim mesmo, porque vocês precisavam de nota para conseguir a média, né? Tá, e o Paul Snap foi um grande pintor que dominou a técnica do pontilhismo, né? O pontilhista. Ele gostava de ficar observando, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um quadro dele. Ele gostava de ficar observando o movimento da água próximo aos rios. Tem um desses outros pintores aí que também gostava de fazer isso. Vocês se lembram qual deles? O Pierre Auguste Renoir, tá? Que gostava também de ver o movimento das águas, ver o reflexo que a água, a luz, o reflexo da luz na água, a cor que isso dava, né? O Paul Signac também tem essas questões. Ele gosta de ver o movimento da água do mar e dos rios, e ele tenta representar isso nas obras dele, tá? Ele tenta representar nas obras dele o que ele percebe de como essa água movimenta, como que ela movimenta no mar de uma forma, no rio é de outra. Então, ele tenta representar isso nas obras dele, com pontilhismo, tá? Com pontilhismo. Vamos lá, gente. Estou preocupada porque o tempo está passando muito rápido. Tá, mas também está quase terminando. Os procedimentos gerais do impressionismo. Pessoal, Mariane, você lê para mim, por gentileza? Sim, professora. Por favor. Procedimentos gerais do impressionismo. A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar no determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente dependendo da incidência da luz do sol. As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é só uma forma encontrada pelo ser humano para representar, por meio de imagens, a natureza, os objetos, os seres em geral, etc.
As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como a impressão visual que nos causam, e não escuras ou pretas, como os pintores representavam até então. Tá. Na verdade, esses procedimentos aí são as principais características, né, dos impressionistas. Né? O que eles definia, né, as pinturas dele. Primeiro, as pinturas deveriam registrar as tonalidades que os objetos adquiriam quando refletia a luz do solar neles. Né? Essa eu acho que é a principal. Né? E por isso que tem pintor que pintou, por exemplo, uma catedral várias vezes no dia. Né? Então, para provar isso, ele fez isso. Ele pintou a Catedral de Rouen várias vezes no dia. Porque os impressionistas, eles tentavam mostrar, através das obras dele, que a incidência da luz solar fazia diferença na cor do objeto. Né? As cores da natureza se modificavam quando a luz solar era diferente. Né? As figuras não tinham contornos, tanto é que justamente por isso eles receberam o nome de impressionistas. Né? Os contornos não eram nítidos, eles não desenhavam nitidamente o contorno como os outros artistas até então desenhavam, né? Até com tudo bem perfeito, sem nenhuma falha, né? Como a gente percebe nas obras, por exemplo, do Leonardo da Vinci, né? Do Michelangelo, do Rafael Sanzio, que são pintores renascentistas, né, lá do século XVI, todas as obras dele, você vê os contornos nitidamente. Quando você vê, por exemplo, a Mona Lisa, você vê todos os contornos muito bem feitos, muito bem caprichadinho. E para eles, para os impressionistas, isso era só uma forma que os pintores que os antecederam usavam para representar as pessoas, a natureza, o objeto, dando contornos nítidos para eles. Porque eles não ousavam deixar as pessoas usar a imaginação, né? Já os impressionistas, eles vão ter essa característica, tá? Por exemplo, pode ter, para os críticos, quem via aquele quadro lá que deu o nome aos impressionistas, não ia conseguir entender o que estava representado lá, né? Porque estava tudo inacabado. Mas, para os impressionistas, daquela forma, eles conseguiam passar o que eles queriam passar para os espectadores, para as pessoas que gostavam das obras deles. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam, né? E não escuras ou preta, como os pintores as apresentavam até então. Sombra, essa questão de sombras, a gente vai ver na imagem daqui a pouco, e a gente vai ver comentar o jogo de luzes que ele consegue fazer e mostrar que as sombras não precisam ser escuras, como até então eles faziam para mostrar que tinha uma sombra ali, né? Para os impressionistas, as sombras poderiam ter luzes, sim, poderiam ser luzes, ser coloridas, e passaria a impressão da mesma forma que passava se fosse só preta ou escura, né? Sem luz e sem cor. Os procedimentos gerais. Alguém não leu ainda, gente, que eu não apontei e pedi para ler? Leia, por favor, mas primeiro me fala o nome. Pamela, professora, eu vou ler. Ok, Pamela, lê aí, minha flor. Procedimentos gerais dos impressionistas. As cores e as tonalidades não devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta. Devem ser puras e utilizadas na tela em pequenas pinceladas. E o observador que, ao apreciar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura das cores peça a ser, portanto, o resultado do olhar humano, não da técnica do pintor, pois ele não as pintura em sua paleta. Tá. Lá no impressionismo, vocês provavelmente... No impressionismo, não. Vocês já estudaram sobre o Renascimento? As obras dos renascentistas? Não, né? Porque o Renascimento vocês vão estudar lá no primeiro ano, quando vocês chegarem lá. As obras dos renascentistas, eles pintavam fazendo jogo de luzes, jogo de cores, para fazer aquele efeito claro, escuro, né? Para dar o efeito esfumaçado, ele misturava as cores na paleta, ou seja, na hora que ele fosse pintar. Os impressionistas, eles não misturam, eles vão pintar com as
cores separadas e é o olhar de quem vai ver a imagem que vai fazer essa mistura, que vai juntar as cores e fazer essa mistura. Mistura do claro, do escuro, do esfumaçado, né? Do rosa, por exemplo, do verde escuro, essas questões. Para os impressionistas, não precisava misturar a cor e colocar ela misturada lá na paleta, ou na tela que ele estivesse pintando. Ele poderia pintar com cores separadas, né, com a cor de cada objeto, e como que eu vou dizer, o apreciador da obra ia ver as cores misturadas na obra dele, tá? Então, para os impressionistas, não precisava misturar as cores e nem as tonalidades, tá? Elas seriam obtidas através de quê? Da visão de quem estivesse observando a obra de arte, tá? Essa passagem da Catedral de Rouen, tá, pessoal? Essa aqui é aquela catedral, tá? Que o Claude Monet, o Renoir, vai ficar um certo tempo pintando, o Monet mesmo, gente, perdão. Vai ficar um certo tempo pintando ela, a luz, a incidência de luz sobre ela. Eu esqueci de colocar a foto, poderia ter colocado para vocês verem, mas eu acabei me esquecendo de colocar. Então, a Catedral de Rouen é onde tem essa passagem da luz, que o Claude Monet vai ficar observando, né? E vai pintar três telas com tonalidades diferentes, durante três vezes no dia, né? Ele vai ficar observando lá, durante 3 momentos diferentes do dia, a incidência da luz solar para pintar a fachada da catedral, para mostrar que a luz solar faz toda a diferença nas pinturas, nos objetos e na reprodução deles quando eles vão fazer as pinturas. Certo? Tá, pessoal? Isso aqui é só para a gente comentar sobre aquele rapaz lá do pontilhismo, tá? A construção em pontos. É perceptível, quer ver? Dá uma olhadinha aí para vocês verem nessa imagem, dá para a gente ver claramente que ela é toda feita em pontos, né? Que ela é toda feita com pontinhos. E eles conseguem passar essa imagem, né, com os pontinhos tranquilamente. Observa, dá uma observada nas sombras que tem das pessoas, da sombrinha da mulher, da flor, da mulher em si. Eles fazem jogo de luzes lá, né, sem precisar pintar de preto, para a pessoa ver que tem uma sombra. Tá? Eles fazem uma sombra sem ser de preto, acompanhando a cor do local que a pessoa está. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou parar de compartilhar a tela, volto para a sala de aula agora, porque eu preciso que vocês abram a câmera para mim um pouquinho, tá? Só para confirmar também quem está na sala, que chegou gente depois, né? Deixa eu parar de compartilhar. Oi. A minha câmera não funciona. A câmera do Marcos? Não. Você tinha... Sim. Hã? Você já tinha me falado. Agora vocês estão me vendo? Deixa eu virar aqui, que eu estou de cabeça para baixo. Agora estou. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar o celular aqui. Meu celular, porque está conectado, não quer carregar, está quase carregando esse bonito sem dinheiro. Tá, pessoal, deixa só eu confirmar. Eu vou colocar o chat agora. A frequência para vocês assinarem, por favor. Tá? Vou só abrir o chat. Vocês vão entrar e assinar a frequência para mim. Uns 15 minutos após eu terminar a aula, eu vou postar lá no grupo de vocês esse slide para vocês darem mais uma olhadinha nele, tá? E outra, meu Deus, não vai parar não. E outra questão, amanhã, assim, se eu conseguir terminar a prova hoje ainda, eu coloco ela ainda hoje lá, tá? Para vocês e aviso no grupo que ela tá liberada, ok? João Pérez, João Neto, você não leu, João? Guilherme Henrique, do 8º C. Guilherme, tem muitos dias que você não me passa raiva, né, Guilherme?
Giovana Pereira. Giovana Oi, saiu já. Professora, meu microfone tinha dado um bug aqui, agora que ele voltou. Ah, tá. Tá bom, então. Deixa eu O ver que quem a senhora mais. falou, professora? Tem muitos dias que você não me passa raiva, você mais o João Neto. O Antônio. João. O Antônio, Não, é o professora, eu João. sou Como é que é o abençoadinho lá da sua sala? Hã? É o Ana Antônio Júlia Neto. Sede. Antônio Neto. Ana Júlia Sede, qual seada, minha flor? Ana Júlia. A Kaila. Tá, pessoal, abre a câmera aí para mim, com exceção do Marcos, que diz que a câmera está estragada. Deixa eu ver a carinha de vocês. Porque, como vocês sabem, todas as outras aulas, vocês têm que... Eu tô no notebook, não... Vocês têm que assistir a aula de câmera ligada e hoje vocês desligaram a câmera, né? Pessoal, tá ok. Então, assinem a frequência lá no chat, o chat. Não tô vendo ninguém com câmera ligada, né? Eita, nós! Pessoal, então tá bom. Vocês podem aparecendo para mim as câmeras de vocês. Deixa eu desligar o chat aqui para ver se aparece. O professor. Eu e Silvão. O meu computador não tem webcam, não. Não? Não. Deixa eu só ver se eu consigo ver vocês aqui, gente. Não aparece nem... Que coisa, hein? Vocês estão de rolo, não dá, não? Pessoal, então tá bom. Vocês... Tira para mim, por gentileza, um de vocês uma foto. Aí, por favor, com as câmeras ligadas, por gentileza. E manda para mim no privado, tá bom? Pessoal, obrigada. Amanhã, ou hoje mesmo, que eu conseguir fazer as atividades e colocar todas lá, eu falo para vocês. Vocês precisam do slide para vocês responderem as questões lá, tá? Então, eu vou postar ele aqui no grupo de vocês do WhatsApp e posto lá no GR8 também, tá bom? Hã? Eu trabalho, né? Não, meu anjo, não tem trabalho, não. Nós vamos fazer a atividade avaliativa lá lá no GR8 só e a autoavaliação. Professora, a atividade que a senhora vai passar é no fórum do GR8? Não, amor, é no ambiente avaliações. Aí vai ser atividade, é a lista de exercícios, mas é no ambiente avaliações. Tanto a autoavaliação quanto as atividades avaliativas. Você manda no grupo atividade? Não, meu anjo, a atividade tem que ser feita lá no grupo, lá no GR8, tá? Miguel Alexandre? Não pode ser feita lá no grupo, não, tá? Ela não vai ser feita e enviada para mim, não. Vocês vão responder ela lá no GR8, tá? E é só para os meninos que estão de recuperação, tá? Só aquela lista que eu passei. Os demais não precisa fazer ela, certo? Então, a atividade eu não vou postar lá no grupo. Eu vou postar lá no grupo o slide, tá bom? O slide da aula para vocês já irem dando uma olhadinha para na hora de fazer a atividade lá no GR8 tá mais fácil. Ok? Certo? Pessoal, quem já assinou a frequência já pode ir saindo. Boa sorte para vocês na hora de fazer a avaliação. Prestem atenção, leiam, tá? Para ficar tudo certinho. Não vai ter nada que a gente não